Irmãos, a gente está numa série de provérbios, e nessa série de provérbios, hoje é a nossa última série, nosso último estudo, ou é a nossa última mensagem nessa série, e nós temos falado fé, sabedoria e prática. Hoje eu trouxe um tema um pouco interessante, ele é interessante na verdade, que traz aos nossos corações pelo menos um repensar sobre algumas questões da nossa vida, principalmente quanto ao sofrimento. O tema de hoje chama Servos da Cura. Eu queria que vocês abrissem as escrituras no livro de Provérbios, capítulo 15, no verso 30. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode seguir ali em cima no projetor, ou se você trouxe, por favor, abra lá no capítulo 15 de Provérbios, verso 30. A palavra do Senhor diz assim: um olhar animador, ou em outras versões, um olhar de amigo, dá alegria ao coração, e as boas notícias, ou boas novas em outras versões, revigoram os ossos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós precisamos ouvir da Tua palavra, porque é a Tua doce palavra que acalma os nossos corações, é que traz paz, é que nos orienta. Então, por favor, Senhor, me use como Teu instrumento para que a Tua palavra, Senhor, possa ser ensinada. Que os nossos corações sejam como terras férteis, abertos, Senhor, e prontos para receber a Tua palavra, Senhor, para que ela cresça em nossos corações e dê frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que nesse texto, um olhar animador, um olhar de amigo, alegra o coração, e as boas novas fortalecem os ossos. Algumas das coisas interessantes quando a gente começa a olhar para esse texto, um texto simples, um verso curto, que não demanda talvez uma engenharia teológica para a gente tentar compreender o significado dele. Quando eu conversava com algumas pessoas sobre esse verso, e perguntava, poxa, um olhar amigo alegra o coração. E nessa primeira parte desse verso, eu perguntava, poxa, tem uma pessoa então que olha de forma diferente, Ah, sim, tem uma pessoa, aquela que olha de uma forma mais amistosa. E esse olhar, esse tipo de olhar, ou esse olhar mais compassivo, traz alegria ao coração. Então se traz alegria ao coração, quer dizer que aquela pessoa então está passando por algum determinado problema, ou tristeza, ou alguma coisa em si. Na outra parte do versículo, as boas novas fortalecem os ossos, ou revigoram os ossos. E na mesma pergunta eu falei, a pessoa falou, não, tem alguém que está falando então dessas boas notícias, que trazem vigor, que trazem talvez um fortalecimento, um novo ânimo para quem está mal. De novo a gente vê uma pessoa num estado não tão bom e o outro falando, tentando levar algum tipo de ânimo. E se eu perguntar para vocês, quem são essas pessoas que precisam de ânimo? Eu creio que todos vocês levantaram as mãos. E se eu perguntar para vocês, quem é que tem levado o ânimo para aqueles que precisam? Talvez você vai também levantar a mão, dizendo, não, eu também faço isso. Interessante então que a gente não vê mais duas pessoas. A gente está vendo uma pessoa só. A mesma pessoa que leva o ânimo, ou que leva a alegria, ou que olha de olhar compassivo, é também aquela pessoa que está passando por um determinado tipo de sofrimento. Ora, nós podemos estar bem emocionalmente, ou ora a gente está sendo realmente guiado pelo Espírito Santo para falar de boas novas, ou para olhar de forma mais compassiva aos sofredores.
Ora, nós estamos recebendo esse conforto porque nós precisamos, ou ora, nós somos enviados como servos da cura para levar isso. Então é interessante que, ao mesmo tempo que nós levamos as boas novas, é ao mesmo tempo que também nós estamos recebendo essas boas notícias. O que eu quero dizer aqui? O ponto é esse: o sofrimento, ou as dores, ou as tristezas não são fatores que impedem vocês de serem servos da cura. O sofrimento não deve nos impedir, as dores não devem nos impedir de levar o ânimo às outras pessoas. Não deve. É interessante que falar de sofrimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, numa sociedade triunfalista, é difícil. Ora triunfalista, ora talvez cheia de ressentimentos, né? Como diz um amigo, cadê ele? Cadê o Alan? O Alan está ali. Cheios de mimimi, como diz o Alan com muita frequência. E às vezes nós vivemos assim, numa polarização da sociedade, né? Uma sociedade meio esquizofrênica. E a igreja muitas vezes ensina de forma errada sobre o sofrimento, dizendo que nós temos que ser vitoriosos em tudo, em todas as coisas, como se o sofrimento fosse algo que deveria ser descartado da vida do cristão, que a tristeza não deveria fazer parte da história nossa. Numa sociedade triunfalista, por exemplo, onde é proibido sofrer, onde você não pode mais lamentar, então esqueça o livro de Lamentações da Bíblia, temos que rasgar o livro de Lamentações. Não se pode mais lamentar dentro de uma igreja, não se ensina mais sobre isso. Não se pode mais chorar, não pode mais ficar chateado. Talvez é dito constantemente que você deve ser o cara, que agora existem 7 leis para torná-lo mais eficaz. É isso que tem vendido. Vai, qualquer banca você vai encontrar esses livros. 7 leis para se tornar um homem mais eficaz. 7 passos da felicidade. 11 formas de não sei o que, de alcançar o sucesso. E é interessante que esse cara que escreveu as 7 formas, ou 7 leis de se tornar mais eficaz, ou leis eficazes, ele escreve um novo livro, dizendo da 8ª lei. Eu fiquei pensando quando esse cara escreveu, poxa, então quer dizer que aquelas 7 não eram tão eficazes assim? Você teve que lançar um outro com a 8ª? Esses caras, na verdade, parece que são aqueles vendedores. Conhece aqueles vendedores daquelas pomadas que curam todas as coisas? Já viram isso na rua? Pomada de não sei o que, para não sei o que, serve para isso, serve para aquilo, serve para outro. Já viram isso na rua? Quem já viu isso? Esses tipos de pomadas. As pessoas vêm, oferecem, vendem e depois vão embora, né? Serve para tudo. Se não deu certo, é porque você não soube aplicar. Não que a pomada não resolva. Pessoas vendem isso constantemente e também dizem isso nas suas profetadas, dizendo que você tem que receber a vitória, que você vai ser isso, você vai ser aquilo, você... E se você não recebeu, o problema está na sua fé. O problema já não é meu, está na sua fé. E eu lembro de um pastor, não conhecia esse pastor, mas eu lembro dessa cena, que um cara profetizou que o filho da menina, o filho da pessoa lá que ia nascer, não tinha visto ainda se era o sexo masculino ou feminino. Ele falou que seria um menino, deu-lhe até um nome, e ela foi lá, comprou tudo, e depois descobriu que era menina. E ela entrou em depressão, questionando Deus por causa disso, porque Deus havia prometido que seria um menino. Aí ao conversar com esse pastor, a irmã falou, o problema era a sua fé, você não acreditou. Sabe, são coisas assim que estarrecem a gente, que deixam a gente abismado, e fazem isso com muita frequência. Numa sociedade triunfalista, o sofrimento, ele é descartado. E C.S. Lewis vai dizer uma coisa interessante, que pior que o ateísmo vai perguntar, vai questionar a respeito do sofrimento, porque existe tanto sofrimento no mundo. E C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que pior do que o ateísmo é o cristianismo água com açúcar.
aquele que talvez tem que diluir em doses homeopáticas para entregar para as pessoas, bota no suquinho de pera porque o evangelho é muito duro, e dá para as pessoas. E C.S. Lewis vai dizer isso, que pior que o ateísmo é o cristianismo água com açúcar. E se fazem isso numa sociedade triunfalista, dizendo que você não pode mais ter momento de contrição, você só tem que usar roupa de festa, as músicas têm que ser todas de celebração, a guitarra tem que estar lá tocando, está todo mundo batendo palma, como se isso fosse alguma coisa que realmente expressasse a verdade no nosso coração, como se Deus estivesse olhando para o sofrimento do mundo e cruzado os braços e dizendo, não, você tem que ficar alegre. Claro que nós descobrimos a alegria, mas a gente precisa entender o sofrimento. E às vezes não entender o sofrimento faz com que nós nos tornemos pessoas que não têm mais ajudado o próximo que também está sofrendo. Do outro lado, nós temos também uma sociedade mimada. Tem um livro bem interessante, se vocês puderem ler e adquiri-lo. Foi lançado há quatro meses atrás. Não é um livro cristão, mas é interessante para a gente entender um pouco da sociedade. É um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple, escreve um livro chamado Podres de Mimados, falando um pouquinho sobre a nossa sociedade. E ele diz alguma coisa interessante, que ele fala assim, que o culto ao sentimento, ele vai falar do sentimentalismo tóxico, aquele que intoxica as pessoas, a si mesmo e o próximo. Ele diz assim que o culto do sentimento destrói a capacidade de pensar, até a consciência de que é necessário pensar. E Luiz Felipe Pondé, um filósofo brasileiro, ele vai ler esse livro e explicar sobre esse livro, falando da sociedade podre e mimada. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós, em 500 anos, não seremos mais conhecidos como uma geração, talvez, da tecnologia rápida, do iPad, dos iPhones, mas nós seremos conhecidos pela geração do ressentimento. É muito mimimi. As pessoas ficam chateadas pela verdade ao ponto que se trancam em seu próprio sofrimento, cultuam o seu sofrimento, vendem o seu sofrimento e não se relacionam com as pessoas. É interessante que nesses dois casos a gente pode ver uma semelhança. Um triunfalista, ele vai se afastar daquele que está sofrendo. Ele sempre vai tentar colocar em planos cartesianos o sofrimento alheio. E não vai conseguir levar ânimo, e não vai conseguir se identificar. Ou aquele que se sente ressentido demais, que aquela dor virou uma amargura tão grande, que ele se afasta de todas as pessoas e não consegue mais lidar com isso. Está fazendo barulho aí? É o microfone que está fazendo barulho? Não, acho que vai ajudar. E ele vai dizer isso, é interessante que se a gente olhar para essas duas sociedades, dois tipos de pessoas, aquele que cultua a dor e aquele que trata a dor alheia como algo assim, não, é teu pecado, teu problema, você que se vire, tem alguma coisa comum, ambos estão se escondendo, não conseguem se relacionar. Ambos tratam o sofrimento de forma que Deus não ensina nas Escrituras. E mais uma vez, se nós não compreendermos o significado do sofrimento, tampouco nossos olhos se compadecerão pelo coração quebrado, tampouco em nossas bocas haverá palavras de boas novas para aqueles que estão prostrados, que necessitam de um revigor nos ossos. Se nós não compreendermos o sofrimento. Então eu quero gastar um tempo falando sobre isso. Talvez, se a gente começar a entender o sofrimento como parte do plano de Deus, como ele existe em nossas vidas, como ele aponta para alguma coisa, que a dor aponta para a cura, talvez a gente vai entender aquilo que C.S. Lewis fala. E ele diz assim, a minha própria percepção, na verdade, desculpa, passa mais um slide, mais um, isso. Ele diz assim que Deus sussurra em nossos ouvidos, por meio do nosso prazer. Ele fala-nos
mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É interessante entender o sofrimento dessa forma, como um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Se a gente entender o sofrimento como parte das nossas vidas, nós vamos compreender que o sofrimento aponta para alguma coisa, aponta para algo, aponta para a cura. A questão agora é aonde temos entendido a cura, da onde temos olhado para a cura. Durante a semana, eu vendo uma reportagem no National Geographic a respeito dos chineses. Minha esposa está ali, tá. Os orientais são incríveis nisso e eu ia fazer uma piada, mas ela está ali. Tudo bem. Depois eu conto para vocês. Bom, mas enfim, eles acreditam em tudo, em todas as coisas. E uma das coisas agora que eles acreditam é que a barbatana de tubarão pode ser a cura para os vários males, dentre ele o câncer, dentre ele o sofrimento interno, as angústias, problema nos ossos. Resultado: milhões de tubarões vivos, dilacerados, jogados no oceano. Centenas de toneladas de barbatanas, de tubarões sobre os tetos de um mercado clandestino, secando para poder vender a peso de ouro àqueles que estão sofrendo e desesperados por cura. C.S. Lewis de novo disse que o sofrimento é um megafone de Deus. Deus fala através do sofrimento. E o sofrimento aponta para a cura. Minha questão é, aonde estamos perseguindo essa cura? No mercado clandestino comprando barbatanas de tubarões? É assim que a sociedade tem feito. Para entendermos o sofrimento, Henry Nouwen, aí o anterior, ele diz alguma coisa interessante. Ele diz assim que minha própria percepção é que se Deus não é pessoal e por isso aberto para chorar comigo em minhas tristezas, tampouco será capaz de rir ao meu lado em minhas alegrias, ou se regozijar na minha prosperidade. Em Jesus, assim como na experiência de Jó e tantos outros, não consigo ver um Deus intocável e sensível de tão poderoso que possa ser. Mas, por ser tão poderoso, enxergo um Deus que se rebaixa. Ele está falando do Deus kenosis, daquele que se esvaziou e se tornou servo, que se rebaixa se preciso for, para ter compaixão e misericórdia da minha miséria, e que caminha comigo 1 ou 10 milhas, tanto no contexto das minhas dores, como de meus maiores prazeres em meio a alegrias, que se conjugam com tristeza. Nesse livro, Feridas que Cura, Henry Nouwen, ele vai dizer sobre a lamentação da alma dele e tratar o sofrimento como algo que é a forma como Deus se relaciona. Deus pode se relacionar conosco. É interessante que, mesmo se a gente olhar para Henry Nouwen, se a gente olhar para C.S. Lewis, se a gente os vê falando que o sofrimento é algo que Deus permite em nossas vidas, para que possamos de alguma forma anelar por Ele, desejá-lo e buscá-lo. Encontramos isso na cruz do Calvário, como Isaías 53 diz, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, por suas feridas. Parece que Eric Clapton entendeu isso na sua canção Tears in Heaven, quando ele escreveu Beyond the door there is peace, I'm sure, and I know there will be no more tears in heaven. Ele diz assim, além da porta, paz, e estou certo disso. Eu sei que não haverá mais lágrimas nos céus. E quando ele escreve essa canção, foi quando o filho dele cai do 53º andar e morre.
E ele escreve essa canção. Sofrimento aponta para a cura. Não sei se o coração do Eric Clapton foi convertido, mas parece que ele está falando de algo que João vai falar em Apocalipse, que nos céus não haverá mais lágrimas. Não haverá mais lágrimas nos céus. Não haverá mais dor. De novo, o sofrimento não nos impede de levar ânimo aos corações tristes e nem nos impede de levar boas novas. Antes, aponta para o Senhor. Talvez muitos de vocês, ao passar por sofrimento, devem alguns dilemas surgirem no coração. Dilemas tais questionando o poder de Deus, questionando a soberania dEle, ou questionando a vontade dEle. Eu quero que todos vocês entendam que o sofrimento é parte do plano de Deus, para que a gente possa entender a cura na cruz do Calvário. Se nós não entendemos o sofrimento, nós não conseguiremos se compadecer das pessoas que sofrem. Talvez dilemas como Jó viveu. Talvez diante do sofrimento você pode ter lido ou orado a mesma coisa que Jó escreveu. Próximos slides. Jó, ante aquele sofrimento de perder a sua família, de perder suas propriedades e perder tudo, ele ora daquela forma, e muitas das vezes aquela oração é a nossa oração. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne, enxerga como mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Em outras palavras, Jó está dizendo assim: você é fácil para o Senhor é Deus, está sentado no seu trono, onipotente, gracioso, o Senhor é imortal, e eu sou mortal, a minha vida é finita, eu sofro, eu sou de carne, o Senhor não. Em outras palavras, Jó está dizendo isso, é fácil para o Senhor, é fácil dizer isso. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor enxerga como eu enxergo? O Senhor sente como eu sinto? Quantas das vezes, em outras palavras, nós fizemos orações assim? Quantas vezes nós oramos dessa forma? Ante um sofrimento, ante a desgraça que nos visitou, sem dizer que viria. Qual foi a resposta de Deus para Jó? Ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre vós. Jó, sim, eu tenho olhos de carne. Jó, eu entendo suas dores. Irmãos, o Senhor está dizendo sim, eu entendo as vossas dores, eu entendo as suas lágrimas, os vossos sofrimentos, mesmo que questione, mesmo que a sua oração de lamentação seja assim, é fácil para o Senhor que está no céu. Mas o Senhor diz para Jó: eu me tornei carne para entender como você entende, para sentir como você sente, para ser perseguido como você é perseguido, para chorar ante a perca de um ente querido como Jó, como Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Eu entendo as suas lágrimas, eu entendo a sua história, eu conheço você. Então é fácil agora, talvez comece algumas coisas a ficar mais claras em nossas mentes, que o sofrimento faz parte do plano de Deus, faz parte da vida nossa, é o mundo quebrado, é a justiça dele. Em todas as coisas nós seremos tentados, passaremos por tribulações, por angústia,
perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte diariamente. Mas ninguém nos separará do amor de Cristo, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Entender a vitória não significa ter a ausência de sofrimento, mas é saber lidar com ele. Faz sentido? Trouxe algumas razões para a gente compreender melhor o sofrimento. Primeira razão, para nos lembrar que o mundo está quebrado e geme por resgate. 2, para fazer justiça em resposta ao pecado. 3, para nos lembrar da gravidade do impacto do pecado do homem. 4, para nos manter dependentes de Deus, como nosso médico, como Jeová Jireh. 5, para que olhemos mais para os céus e menos para este mundo. 6, para nos tornar mais semelhantes a Cristo, servo sofredor. 7, para mostrar ao perdido a necessidade de Deus. 8, para tornar a felicidade no céu ainda mais doce. 9, para que Cristo seja glorificado. E 10, para que desse modo os outros vejam que Ele é o nosso tesouro e não a nossa vidinha aqui, e não a nós. Eu quero dizer que com isso, não é pecado lamentar, não é pecado chorar. Na cruz do Calvário o Senhor não cantou a música Tem Sabor de Mel. O Senhor não cantou essa música. Na cruz do Calvário o Senhor canta ou expressa um poema que fora escrito por Davi. Elohim, Elohim, lama sabatani. Salmos 22, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, ele lembra da poesia de Davi. Porque o Senhor o desamparou. Ele entende o sofrimento nosso. Não é pecado lamentar-se. Não é pecado, então, passar por sofrimento. Não faça do sofrimento algo condenável. Nós podemos chorar, podemos lamentar, mas nós precisamos lembrar, como diz em Salmos 56, que o Senhor colherá todas as nossas lágrimas num odre. Se em tudo somos afligidos, nós devemos ser liderados, então, pela aflição, por esse sentimento? De modo nenhum. Não somos liderados e não devemos, como Jonathan Edwards diz, por nossas emoções, mas sim por nossa afeição, que é controlada e deve ser controlada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a cruz trouxe. Ela trouxe uma resposta ao sofrimento. Enquanto caminhamos esse mundo sofredor, a cruz está dizendo algo e que ninguém diz, e que nenhuma outra religião vai dizer, mas o cristianismo do Cristo crucificado diz que se quer soframos, todas as manhãs, a esperança visitará os nossos corações, assim como o sol aparece para secar aquele orvalho e aquele chão úmido, assim a esperança há de nos visitar todas e todas as manhãs. É isso que o coração do cristão deve se apegar. É com isso que ele leva as boas novas aos corações mais destruídos. A forma como lidamos com isso mostra quem a gente é. A questão é como lidamos com ele. Como você lida com o sofrimento. Como você tem lidado com ele. Quem nós somos? Pseudos triunfalistas? Da vidinha perfeita? Pessoas ressentidas, cheias de mimimi? Ou pessoas que cultuam a dor, que usam o sofrimento para ser o centro das atenções, e que nada traz testemunho de Cristo? Devemos ser pessoas de corações abertos, feridas expostas, porém cheios de vida. Se somos assim, nós podemos então, mesmo que ferido, levar um ânimo
aqueles que estão feridos. Nicholas Wolterstorff, no seu livro chamado Lamento, ele escreveu algo quando ele perdeu o filho dele, bem interessante, que vale a pena vocês lerem esse livro. Ele escreve um livro chamado Lamento, um livro bem antigo, mas muito bacana. Ele diz assim: dizem que homens devem ser fortes e que a força de um homem em meio à desgraça se percebe em sua face sem lágrimas. Mas como celebrar uma estoica ausência de lágrimas? Como insistir em nunca externar o que dentro está sangrando? Será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? Por que devemos sempre esconder o nosso sofrimento? Não devemos, por vezes, permitir que as pessoas o vejam e participem dele. Por que é tão importante parecer forte? Fui agraciado com a força para suportar, mas fui agredido e ferido, gravemente ferido. E feridas são desagradáveis, eu sei, e causam repulsa. Mas será que elas devem ser escondidas? Se você pensa que seu dever como amigo é me dizer realmente, considerando todos os ângulos, as coisas não são tão más assim, você não se aproxima de mim e da minha angústia. Pelo contrário, você se coloca muito distante de mim, e essa distância você em nada me ajuda. O que necessito ouvir de você é que de fato você conhece o quanto a morte é dolorosa, que você realmente está comigo em meu desespero para me confortar. Você tem de chegar aqui perto de mim. Vem aqui, sente-se ao meu lado no banco de luto, vem olhar o mundo através das lágrimas. Talvez você veja coisas que jamais vira com os olhos secos. Em minha vida e morte, a morte do meu filho não será a última palavra, mas enquanto me levanto, sofro as mágoas da morte dele, pois minha ressurreição não as removem, elas me marcaram. Se você quer saber quem eu sou, põe a mão nessa chaga. Se você quiser saber quem eu sou, põe a mão nessa doença, põe a mão nessa ferida, e você saberá quem eu sou. Para que a gente possa levar essa notícia, para que a gente possa levar o ânimo aos corações, olhar de forma mais compassiva, para que a gente possa levar as boas novas que revigoram os ossos. A gente precisa olhar o mundo um pouco mais através das lágrimas. A gente precisa ser mais compassivo. A gente precisa aprender a chorar com os que choram, rir com os que sorriem. A gente precisa mais olhar o mundo assim. Lembra de Jesus quando ele chega ao túmulo e vê Lázaro morto? O que Jesus faz? Antes de ressuscitá-lo, ele chora a dor da perda. Para que a gente possa ainda continuar pensando em ajudar o nosso próximo, em elevar o ânimo e as boas novas, além de olhar o mundo através das lágrimas, um pouco mais compassivo, a gente precisa aprender a dilatar o nosso coração. A gente precisa aprender a abrir mais ele. A gente precisa aprender a dilatar, não é para sair em todas as esquinas e contando as loucuras do seu coração, porque o nosso coração é como um trem desgovernado descendo a ladeira sem freio. Esse é o nosso coração, essa é a bem verdade. Mas é para a gente não se esconder e não escondê-lo, é para a gente dilatar um pouco mais. Se você quiser falar para alguém de algo, comece então dizendo sobre você. Paulo, ao ser perseguido, ao ser criticado em seu ministério, ele fala para os coríntios, não defendendo, mas abrindo o seu coração. Olha que Paulo fala: como entristecido, mas sempre me alegrando, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como filhos, dilatai-vos também a vós.
Perceba que Paulo, ele está tratando do coração aqui, mesmo ele sendo perseguido, sendo angustiado, mesmo sofrendo. Ele faz uma coisa antes de cobrar, antes de falar qualquer outra coisa para os coríntios. Ele fala o seguinte: eu vou dilatar o meu coração para você, eu vou contar o meu sofrimento, eu vou mostrar as minhas feridas, eu vou mostrar as minhas chagas para você. Já viu aquela expressão que a gente usa? Nosso coração está apertado, preciso contar para alguém, eu preciso abri-lo. A gente fala isso com muita frequência. E o dilatar é justamente isso, é ao contrário de pressioná-lo, é ao contrário de oprimi-lo, é abrir o coração, é contar para alguém. Se você deseja ajudar ou ser ajudado, dilatai o vosso coração. Outro ponto, e é interessante que Calvino ele vai falar assim, Paulo ele fala, ele consegue abrir a boca, ele só consegue falar isso, porque o seu coração estava dilatado. Ou seja, se você quer levar bom ânimo, se você quer ajudar alguém, seu coração precisa estar dilatado. Terceiro ponto, não tenha medo de expor suas feridas. Não as escondas na pseudo-vida de vitória, na pseudo-vida perfeitinha. Não as esconda. Quando a gente faz isso, isso revela feridas piores, que cheiram piores daquelas nos quais nós temos, que são aquelas feridas nos quais nós não queremos que elas sejam curadas. Não tenha medo de expor suas feridas. Antes, como os Arrais escreve na sua canção, antes, ore ao Senhor para que faça daquela ferida ou da sua dor, o sofrimento, um testemunho de Cristo. Exemplo, Tomé, quando não lembrava mais quem Jesus era, o descria. A gente vê a cena de Jesus como como Tomé. Apenas do lado de Tomé como alguém que lhe falta fé, mas a gente esquece de como Jesus mostrou quem ele era. Embora Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, num corpo transfigurado, um Deus exaltado, que ascenderia aos céus logo em seguida, ele ressuscita com as feridas. Ele ressuscita com as feridas. E ao duvidar Tomé de Jesus, Jesus diz: coloque o seu dedo aqui, coloque o seu dedo em minha ferida e veja as minhas mãos. Qual foi a resposta de Tomé? Agora eu creio quem o Senhor és, eu creio que tu és o Senhor. Mesmo Jesus vivendo, ressuscitando ao terceiro dia, embora ele vencesse a morte, as feridas ainda estavam no corpo dele. Não liderado pela morte nem pelo sofrimento, mas estava lá exposta. Não tenha medo de expor. Irmãos, para concluir, tem alguns pensamentos aqui que eu queria deixar com vocês. Primeiro, o sofrimento não nos impede de olhar com ânimo de falar de boas novas. Não devemos esconder nossas feridas. Antes, a usemos como testemunho daquele que nos prometeu uma vida melhor nos céus. A mensagem de esperança do Evangelho deve liderar nossas vidas e não os nossos sentimentos. Somente uma pessoa de esperança pode ajudar alguém. Um olhar amigo traz alegria ao coração e as boas novas revigoram os ossos. Mas a gente só consegue levar isso adiante se nós compreendermos o sofrimento. E para isso, nós também temos que entender que sofremos. Então, sofrimento jamais deve impedir você de fazer isso. Não é porque você sofre que vai impedir de você se solidarizar com outros que sofrem. Seu sofrimento não é maior do que o do outro.
Não esconda suas feridas, antes a use como testemunho de Cristo. Seja uma pessoa de esperança. Eu lembro, minha esposa, vocês devem saber, ela é fisioterapeuta e trabalhou por muitos anos em reabilitação de crianças com deficiências físicas e deficiências mentais. Durante o trabalho dela, ela conheceu uma mãe do qual ela se orgulhou muito, se entristeceu quando descobrira que o filho dela havia nascido com autismo, mas essa mãe, ao encarar o sofrimento, ao entender o sofrimento, ela fez algo diferente. Ela foi estudar pedagogia para poder compreender melhor como educar o filho dela. Passou 5 anos, mesmo com seu filho, com autismo, passou 5 anos estudando pedagogia para poder educar melhor o filho. Olha o que o sofrimento fez. Olha o que a dor fez. Hoje, ela gasta o seu dia, os seus dias, não só ajudando o filho ou compreendendo melhor como educar o filho, mas também ajudando as outras mães que também têm esses tipos de problemas. Olha o que o sofrimento faz quando nós entendemos ele da forma que ele deve ser entendida. A gente precisa entender, irmãos, que somente uma pessoa de esperança pode ajudar alguém. Não sejamos pseudos triunfalistas onde escondemos tudo, não sejamos ressentidos e mimimi ao ponto de achar que a nossa dor é maior do que a outra, não cultuemos a nossa dor. Antes disso, sejamos pessoas de esperança, agentes de cura, para que possamos levar a quem sofre a verdadeira mensagem de esperança que é de Cristo crucificado. Em lembrar da dor, a esperança que nos traz é que nos céus o Senhor enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento e nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. Você é uma pessoa de esperança, o que está estampado nos seus olhos. Jonathan Edwards faz uma oração interessante dizendo assim: Senhor, estampe em meus olhos a eternidade. Que o Senhor estampe em nossos olhos a eternidade. E entender assim, entenderemos que a dor é passageira. Sofreremos, mas utilizaremos isso como mensagem de esperança e de testemunha de Cristo. E de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor. Enquanto esse dia não chega, Romanos diz assim, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser reveladas em nós. Irmãos, pode ir. Para terminar, mesmo ante ao seu sofrimento, saiba que ele é passageiro e que a esperança lhe visitará todos os dias. Todos os dias. E você será um agente de cura, servos da cura, utilizará isso para ajudar outras pessoas a compreenderem que é passageiro sim o sofrimento. Você pode chorar, você pode lamentar, você pode cair em lágrimas, mas saiba que o Senhor jamais deixará a sua lágrima cair, ponto final. Ele acolherá todas elas. Henry Nouwen, para terminar, disse assim: uma pessoa ferida deve ser também uma pessoa que leva a cura, mas para sermos servos da cura, antes é preciso identificar, entender e aceitar a nossa própria dor. Eu sei que muitos de vocês estão passando por dores, isso é normal, é comum. Eu também tenho minhas dores, as minhas angústias. Cada um sabe das suas. Mas não tenha medo de expô-las. Não tenha medo de dilatar o seu coração. Somos uma família para isso. Temos os grupos pequenos para isso. Temos comunidades para isso. Amizades para isso.
Olhem mais com compaixão as pessoas que estão sofrendo. Identifique, entenda e aceite. Assim serão servos da cura.